Estudar e conhecer a história da pastoral carcerária é, sobretudo, traçar o percurso de seu compromisso com a sua missão. A pastoral carcerária é uma das pastorais sociais da Igreja Católica que atua no mundo inteiro. Para a pastoral carcerária, evangelizar significa passar uma mensagem para quem está sofrendo na prisão, de que essa pessoa que cumpre ali uma pena, ela é amada por Deus. A pastoral carcerária nasce com seu fundador, que foi preso, torturado e morto na cruz. Portanto, a pastoral carcerária nasce com Jesus de Nazaré. Em seguida, ela caminha com as primeiras comunidades cristãs e, ao longo da história, realiza sua missão através de congregações, ordens religiosas e mulheres e homens que se dedicaram a visitar as pessoas aprisionadas, oferecendo assistência humanitária, partilhando e anunciando a boa nova de Deus e lutando por um mundo sem cárceres. Como falar de Deus no mundo de tanta pobreza e miséria? Em resposta, a Igreja cria o Concílio Ecumênico, o Vaticano II, nos anos de 1962 a 1965, que busca dar uma resposta a estas angústias, também dar novos rumos à Igreja Católica. Na América Latina, para acolher as novidades do Concílio e colocar em prática, a Igreja cria as conferências episcopais de Medellín e Puebla, depois também de Santo Domingos e de Aparecida, e faz a opção pelos pobres, pelos jovens, pelos excluídos, pelos injustiçados, e entre eles, os presos. E a partir daí se cria as pastorais sociais. Entre elas é dado início à criação e à organização da pastoral carcerária. Aqui no Brasil, estamos ligadas à Conferência Nacional dos Bispos através da Comissão Ação Transformadora, juntas com muitos outros pastorais sociais. Em quase todas as dioceses, a pastoral carcerária atua e milhares de pessoas com muita fé e boa vontade assumem gratuitamente a missão nos cárceres, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que nos convida a visitar as pessoas presas. Eu estive preso e você me visitou. A missão da pastoral carcerária se baseia em duas balizas: a evangelização e a promoção da dignidade humana. A evangelização é a assistência religiosa propriamente dita, com celebrações, orações, partilhas bíblicas e partilha das experiências de Deus na nossa vida. A promoção da dignidade humana é a consequência da evangelização, como Jesus nos ensinou, e que não é menos importante. Os presídios são um ambiente altamente violento, é um sistema mortífero. Maus tratos, torturas, fome, doenças e mortes acontecem diariamente nesse sistema repressivo e seletivo. As mulheres e os homens nos cárceres são, na sua grande maioria, negros, jovens e pobres. A Igreja assume sua missão profética e coloca-se a serviço da vida, sem distinção.
Saudações a você, irmã, irmão, que se achegaram aqui aos espaços virtuais para esse papo, essa reflexão e essas provocações. De cara, quero agradecer à Pastoral Carcerária Nacional, na pessoa da irmã Petra e também do Lucas, pela gentileza da cessão desse espaço, tanto no Facebook quanto no YouTube. Gentileza fraterna de comunhão. Eu sou o Frei Guilherme, da Pastoral Carcerária aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, na Arquidiocese de São Paulo, e fui instado, provocado por alguém que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, a provocar um debate com os agentes da Pastoral Carcerária, provocar um assunto com os agentes da Pastoral Carcerária sobre o cárcere, o tema que nos interessa e que pode ser acessado, tocado, provocado a partir de muitos prismas, de muitas perspectivas, de muitos recantos. E parece que esse é o dilema. Não falamos sobre o que temos que falar, do jeito que temos que falar, com a ênfase e a preocupação que temos que ter. Especialmente em assuntos como esse, o cárcere. As sociedades, em geral, querem que o cárcere seja uma sombra, uma ilha escondida, onde as pessoas que nós não queremos que existam, que julgamos que valem menos, desapareçam dos nossos olhos. E muitas vezes isso se impetra de forma bastante violenta mesmo, né? No Brasil, é verdadeiro espaço de tortura, de obliteração, de eliminação, de fazer desaparecerem identidades humanas. A Pastoral Carcerária é a igreja que, em nome de uma defesa da dignidade humana, enxerga Jesus Cristo nessas pessoas. Elas são dignas porque foram criadas pelo mesmo Deus que criou todas as outras pessoas e para nós cristãos por uma razão a mais. Jesus assumiu a nossa vida, nossa e delas. Somos todos uma coisa só, uma vida humana só, assumida pelo mesmo Jesus. E não assumida parcialmente, integralmente. Ele é gente mesmo. E por último, Jesus, acabamos de ouvir a provocação que o Padre Valdir, uma figura das mais emblemáticas na Pastoral Carcerária aqui no Brasil, nos lembrou. Jesus fundou, metaforicamente, a Pastoral Carcerária. Porque ele era preso. Jesus foi perseguido, um homem periférico, negro, excluído, foi preso, condenado e torturado até a morte. O mesmo que tinha dito, se vocês visitarem um preso, é a mim que vocês estão visitando. Então, assim, ele funda mesmo uma missão de anúncio de uma boa notícia muito diferente da notícia do cárcere. Uma notícia de vida abundante. E nos ensina a sermos profetas, para denunciar que do jeito que está, não dá. O cárcere não funciona. Punir, torturar, não funciona. Eis uma denúncia que somos convidados a fazer, refazer, renovar, atualizar, de muitas formas nos espaços da Pastoral Carcerária. E nós podemos fazer isso sempre em diálogo com a sociedade. Não de fora, não de cima, mas de dentro. Somos pastoral, somos igreja na sociedade, na literatura, na poesia, na sociologia, na antropologia, na política, na economia. Então, assuntos como o capitalismo, que preenche hoje a nossa noite, o racismo, as drogas, o encarceramento em massa, esses temas são nossos, não são deles, não são de lá, são temas nossos. Então, quero convidar você hoje a pensarmos juntos sobre isso com a ajuda
de duas pessoas que estão aqui generosamente para nos ajudar. E a primeira pessoa que eu gostaria de trazer aqui à tela vai nos falar sobre uma obra de uma abolicionista penal. Quer dizer que ela fala também, concorda que o cárcere não funciona. De alguma perspectiva que vamos entender um pouco a partir do Bruno, que vai nos contar um pouco sobre essa obra, porque ele é tradutor dessa obra. Jackie Wang é a autora dessa obra. Capitalismo Carcerário. E o Bruno Xavier Martins é o nome desse tradutor. Ele é mestre em Geografia Humana pela USP, graduou-se em Geografia lá, e em Economia pela PUC, em São Paulo. E ele traduziu essa obra que está em pleno pré-lançamento. Aliás, estamos nos últimos dias, estávamos preocupadíssimos de não conseguir fazer essa live a tempo de dar conta ainda dos últimos momentos do pré-lançamento, porque há um movimento de pré-lançamento cooperativo, em que as pessoas interessadas nesse tema e que querem colaborar com a provocação na sociedade ampla desse tema colaborem, adquirindo antecipadamente um exemplar. E também fazendo aquele fundo de recursos para conseguir expandir mais ainda, mais números dessa tradução e alcançar espaços na pastoral carcerária das unidades prisionais. Então, vamos ouvir diretamente do Bruno mais sobre esse assunto. Vou colocar ele aqui na tela. Bruno, mais uma vez, boa noite. Obrigado, primeiro, pela provocação que você fez ao chegar até a pastoral carcerária em mim, e obrigado por estar aqui conosco essa noite. Obrigado, Frei. Está me ouvindo? Estamos, sim. Muito obrigado por abrir esse espaço, né, para a gente. Realmente, como o senhor falou, eu fui atrás, né, da pastoral carcerária, e não foi à toa, né? A gente acha que o lançamento desse livro tem que ser realizado a partir de espaços como esse, né, e que ele chegue também em outros momentos, né, em outros lugares também tão importantes quanto a pastoral. Então, para a gente é muito, muito importante. Eu queria agradecer diretamente ao senhor pela abertura, né, desse espaço, a pastoral carcerária também pelo canal, né, aberto institucionalmente na internet, e agradecer muito também a Juliana Borges, que está presente conosco e que vai falar depois, fazendo essa relação entre o livro traduzido o Capitalismo Carcerário, traduzido por mim, e o livro dela, O Encarceramento em Massa, né? Então, posso compartilhar a tela, Frei? Pode sim. Vou compartilhar aqui para começar. Peraí. Aí. Vocês estão vendo? Estamos sim. Tá bom, então vamos lá. Fiz esses agradecimentos iniciais, e tem também tanta gente trabalhando, né, pelo livro, o pessoal da editora Igracniga, todo mundo que somou nesse processo. Em outro momento eu agradeço mais especificamente a cada um, porque o tempo nosso vai ser curto, né? Então depois eu falo de todo mundo. E vamos para frente, vamos lá. Só complementando um pouco o que o Frei falou em relação à pré-venda, né, do livro. O livro está em financiamento coletivo nesse momento, né, tem o link aí, que é o benfeitoria.com/capitalismo carcerário, e a gente decidiu já falar dele agora, porque realmente estamos a uma semana de completar o prazo final do financiamento coletivo, e quem se interessar, o esquema é esse que o Frei falou, né? É apenas uma antecipação da compra do livro, né? Você compra agora e recebe ele em casa pelo mesmo preço, recebe ele em casa quando
quando ele sair da gráfica, né? E, bom, vamos lá, deixando o jabá de lado um pouco, já vamos entrar no tema. Eu pensei numa apresentação que ficaria longa, mas eu acho que, com as intenções da gente escutar com calma também a Juliana Borges e abrir espaço para o debate, eu vou cortando coisas aqui pelo caminho e qualquer coisa a gente retoma isso mais para frente, né? O livro da Jack, que é o Capitalismo Carcerário, ele inaugura uma coleção que a gente vai lançar, né, que é a Raça e Capitalismo, né, que a ideia é trazer uma série de traduções que relacionam as transformações do capitalismo ao contínuo carcerário, né, do racializado na história dos Estados Unidos. Né, o que seria, né, esse contínuo carcerário? Né? Se a gente observar a história dos Estados Unidos, a gente tem uma continuidade, uma sequência aonde se criou uma hierarquia, né, do branco sobre o negro, e isso foi colocado das mais diversas formas ao longo da história americana. A ideia seria cobrir desde o período da escravidão, depois da reconstrução, né, bastante estudada, por exemplo, pelo Du Bois. Depois entraria na época do apartheid, né, dos Estados Unidos, que é o famoso Jim Crow, que vai do final da Guerra Civil, em 1865, até 1965, com a liberação dos direitos civis. E um momento que começa a partir justamente, né, do fim do apartheid, em 1965, 1970, que é a construção do sistema industrial prisional, né? Então, o primeiro livro que a gente traduziu, que é esse que a gente está lançando, é o Capitalismo Carcerário, né, que eu já vou falar dele, mas falando um pouco da coleção, o próximo livro é o Golden Gulag, né, o Gulag de ouro, o Gulag dourado, né, como a geógrafa e também abolicionista penal Ruth Gilmer chama o sistema industrial prisional nos Estados Unidos, né? Então, a ideia da coleção, que seria mais ampla, mas que até agora a gente tem em mãos essas duas obras, né, que é a obra da Ruth Gilmer, da crise dos 70, construindo o complexo industrial prisional até o começo dos anos 2000, e depois o livro da Jack, que entra num outro contexto, né, que é o que a gente vai falar mais hoje, que é num contexto urbano, na pós-crise de 2008, e principalmente o que essa crise econômica gerou no sistema de repressão policial e da justiça criminal sobre a população, principalmente a população negra dos Estados Unidos, né? Aqui, só para a gente iniciar e localizar um pouco essas duas obras, né, na história um pouco do encarceramento nos Estados Unidos, é um gráfico aqui que mostra, né, se vocês observarem, até 1965, 1970, né, você tem o apartheid americano, né, que é a era do Jim Crow. Então, a segregação ela estava posta por uma questão jurídica legal, né, é um apartheid. A gente costuma falar do apartheid só da África do Sul, né, mas a gente esquece que nos Estados Unidos isso durou 100 anos, né. E quando você tem aí a guerra às drogas proclamada pelo Nixon em 1971, você tem uma subida do encarceramento que é impressionante, né? Dá para ficar bem claro aí no gráfico, né? Então, o livro da Ruth Gilmer vai tratar desse período, do começo dos 70 até o começo dos 2000. E aqui onde para o gráfico, que é de 2008 em diante, é onde mais a Jack Wang foca no livro dela, né? Então eu estou falando um pouco dos dois livros por enquanto, né? Eu trago aqui uma coleção de pintura, né, de um cara que chama Sandal Buck. Ela dialoga, só para a gente fazer uma relação entre o rural e o urbano nos Estados Unidos, no que se refere às crises do capitalismo e ao encarceramento, né? Esse cara, né, essa série chama Encarcerados, Visões da Califórnia no século XXI, presente na série Uma Nação de Prisões, né? E todos os quadros que você vê dele são
né? A Califórnia é a ponta de lança desse processo de encarceramento nos Estados Unidos, e tem essa relação entre a zona rural, uma paisagem até meio bucólica, e se você observar lá ao fundo, você tem as estruturas prisionais, né? Aqui nessa outra sequência de quadros dá para ver isso também, né? Uma pintura bem rural, bucólica, e atrás as prisões, né? Por que eu estou falando isso? Porque, voltando aqui para o gráfico, nesse momento que começa a crescer o sistema industrial prisional, é o momento que o capitalismo americano entra numa grave crise, né? A crise da desindustrialização ali do final dos 60, tinha passado já pelo período do Fordismo, entra na década de 70, desindustrializando o país, aumentando o desemprego, né? E o que acontece? Essas áreas urbanas, urbano-industriais são deixadas de lado e o capital migra desses espaços urbano-industriais para buscar novos investimentos, por exemplo, nas áreas desvalorizadas das zonas rurais. Por isso que a gente está falando de uma paisagem rural que o complexo industrial prisional criou nos Estados Unidos, né? Fazendo uma comparação bem rápida aqui, por exemplo, se a gente viaja pelo interior de São Paulo, em direção a Ribeirão Preto, a gente vê cana-de-açúcar ao lado da estrada, né? Mato Grosso, a gente vê soja, né? Se viaja pela Califórnia, você vê prisões, né? São plantações de prisões no interior da Califórnia, que transformou completamente a paisagem do interior dos Estados Unidos. A construção do complexo industrial prisional resolveu, né, ou tentou resolver alguns problemas, né? Primeiro, desse capital ocioso que a gente falou do capitalismo pós-industrial nos Estados Unidos, que migra da cidade para esses investimentos na zona rural, mas também de um excedente de população negra, que o apartheid americano já não válido e a crise das indústrias latente deixou desempregada, e foi uma solução encontrada, né, pela sociedade americana de preencher as prisões com a população majoritariamente negra. Isso de um lado. De outro lado, uma questão da população branca do interior dos Estados Unidos, que também estava desempregada pelo mesmo processo econômico, entra no sistema industrial prisional não como prisioneiros, porém como agentes prisionais, carcereiros. Então você tem um complexo industrial prisional que emprega uma população predominantemente branca. Então esse é um contexto, né, anterior um pouco ao livro da Jack, para a gente agora falar. Estou aqui com essas fotos que eu já explico o que eu estou pensando em relação a isso. A Jack dialoga bastante com essas imagens aqui que eu trouxe, né, que seria, de um lado aqui, umas imagens do Robocop, né, e do filme de 1987, que anuncia uns Estados Unidos distópico, né, urbano, distópico, e que daria para a gente pensar, então, o que seria essa transição do que a Ruth Gilman, do sistema industrial prisional, criou para o que a Jack Wang traz, né, para o debate, seria a formação de uma carceralidade que expande as prisões. Nós não estamos falando do fim das prisões. Ela segue na luta do abolicionismo penal, né? A gente está falando de um redirecionamento das práticas prisionais e carcerárias de volta para o contexto urbano, porém não somente dentro das prisões, mas colocada a partir de um urbano distópico, controlado, né, pela vigilância, pela tecnologia, por sistemas algorítmicos que controlam a vida e entram na prática policial para controlar os cidadãos, né? Então tem essa retransição, né, sai primeiro do industrial, vai para o rural, e agora a gente está vendo a coisa caminhar de novo para um contexto urbano em outros moldes, né? Eu estou fazendo, uma simplificação isso que eu estou fazendo, a gente entra depois mais no debate, mas só para a gente falar, agora a gente fala de uma paisagem urbana, né? Com a Jack a gente está falando de uma paisagem urbana
ao redor da crise de 2008, com esse transbordamento do cárcere para fora das paredes da prisão, né? A influência da crise do capital financeiro, do endividamento de todos os cidadãos e das formas como esses cidadãos ficam atrapados a dívidas postas pelas multas e taxas da polícia e do sistema de justiça criminal, e como isso enreda uma vida bastante presa mesmo fora dos muros, né? Então, esse contexto, ele é bastante estudado no capítulo 4 e 5 da Jack, né? Eu estou aqui fazendo um esforço de apresentar o livro mesmo, né, para o leitor, a autora e o livro, para o leitor que vai se interessar pelo livro. Então a minha ideia é fazer um panorama geral mesmo. Essa ideia, né, o capítulo 4 chama Essa é uma história sobre nerds e policiais, Pred Paul e o policiamento algorítmico. E o outro é policiamento cibernético, Robocop e o policial do futuro. O que é isso, né? Pred Paul e o policiamento algorítmico. Vou dar um exemplo aqui com essa imagem aqui do canto inferior direito, né? Aqui em cima a gente tem o Robocop, mas aqui embaixo à direita é um mapa de um policiamento algorítmico, de um algoritmo usado pelas polícias nos Estados Unidos, no caso aí a polícia de Atlanta, aonde o policial recebe no celular dele um mapa com esses hotspots, né, que são esses quadrados vermelhos, indicando aonde provavelmente o horário e o local onde ocorrerá um crime no dia seguinte. Então é um desespero da sociedade americana de prever a criminalidade, né, e com isso eles acham que, com a utilização do algoritmo, eles acham que traz para o policiamento toda uma faceta neutra, né, sem racismo, isento do racismo, né? Só que o que é usado a base de dados desses algoritmos justamente todos os dados criminais coletados pela própria polícia ao longo das últimas décadas. Então, o que esses algoritmos estão propondo nas práticas policiais cotidianas nada mais é do que a calcificação das antigas práticas racistas colocadas pela polícia, só que agora colocada de outra forma, né? Acho que é uma concretização, fazendo uma brincadeira aqui, é uma concretização do que a Jack traz para o próprio livro, no capítulo 5, essa brincadeira entre o Robocop, dizendo que o policial do futuro chegou, né? O futuro do policiamento é agora, né? Tudo aquilo que foi programado chegou, mas não na forma de um policial, né, cibernético, tal qual o Robocop, mas com práticas reais colocadas no dia a dia dos policiais usando esses algoritmos, né? Então vamos para frente aqui. Falando um pouco agora do capítulo 1 e 2, né? Então a gente saiu do espectro rural, falando agora do urbano e das crises econômicas, né? 2008 impõe sobre os Estados Unidos toda uma discussão em relação ao cárcere, né? O capítulo 1 do livro, que chama Acumulação Racializada por Despossessão na Era do Capital Financeiro, ele propõe demonstrar como que a crise de 2008 foi formada. Os papéis subprime são em si racistas, né? Os papéis subprime utilizados no pré-crise, né? Eles tinham um a priori da raça, né? O que eu quero dizer com isso, né? Até então, até por volta dos anos 2000, os negros não estavam inseridos nas formas gerais de acesso à moradia nos Estados Unidos por meio do crédito. Justamente porque tem um a priori histórico nos Estados Unidos de considerar negritude quase um sinônimo de culpa e criminalidade e risco, né? Então, se a negritude sempre foi associada ao risco nos Estados Unidos, emprestar para a população negra era um grande risco. Mas próximo da crise de 2008, o mercado financeiro achou uma forma de transformar o risco
em taxas lucrativas, né? Então, justamente, os papéis subprime, como a Jack Wang mostra nesse capítulo 1, que foram projetados justamente para que as populações se tornassem inadimplentes, e tinha todo um aparato jurídico para que, quando se tornassem inadimplentes, perdessem as casas, né? Por isso, acumulação racializada por despossessão, né? A gente encontra nesse momento um grande processo de despossessão das casas que estavam na mão da população em geral dos Estados Unidos, mas que tinha sido um dos primeiros momentos de grande acesso da casa própria a essa população. Então, é mais ou menos por aí que vai o capítulo 1. Né? E ela faz uma discussão por Marx, Harvey, Rosa Luxemburgo, para explicar esses a priori da crise de 2008. O capítulo 2, que chama Policiamento como Pilhagem, né, notas sobre finanças municipais e a economia política das taxas e multas. Ele, para mim, é um capítulo muito interessante, porque ela fala o seguinte, né, depois da crise de 2008, justamente porque a crise se sustentou sobre os papéis subprime que foram feitos para falhar, né, e esses papéis eles estavam lastreados nos títulos de propriedade. Quando vem a crise de 2008, a arrecadação de impostos sobre propriedade cai absurdamente. E aí estados e municípios nos Estados Unidos entram numa crise fiscal que não saiu até agora, né? Então, o que acontece? O capítulo 2, ela tenta mapear quais foram os mecanismos utilizados pela polícia e pela justiça criminal que foram usados para pilhar, saquear os moradores, principalmente moradores negros e pobres dos Estados Unidos, para fazer uma arrecadação legalizada, para cobrir o rombo fiscal da crise de 2008. Então, gente, é uma formatação oficial, através de polícia e sistema da justiça criminal, para cobrir o problema que eles mesmos criaram com a crise de 2008. Tudo isso feito principalmente sobre a população negra nos Estados Unidos. Tem muitos casos, né? Quando ela fala da economia política das taxas e das multas, ela fala de uma sobretaxação das populações pobres nos Estados Unidos, de realmente por exemplo, as polícias criando turnos de produtividade para os policiais que eram avaliados com a priori da taxação sobre as populações. Então, não sei se eu fui claro aqui agora, mas a ideia é o seguinte: os policiais eram promovidos quanto mais taxas e multas, quanto mais pessoas prendessem, para que essas pessoas fossem para a justiça criminal e a justiça criminal impusesse multas sobre essas pessoas. Depois a gente pode entrar mais nesses detalhes, mas acho que como um panorama geral deve ter dado para entender. Aí eu deixei para falar um pouco da Jack só agora, porque a história da Jack se mistura com a história do livro, né? Ela é uma abolicionista penal, ela é poeta também, ela é pesquisadora do Departamento de Estudos Africanos e Afro-Americanos em Harvard, e atualmente ela dá aula na Universidade do Sul da Califórnia, né? A introdução, o capítulo 3 e o capítulo 7, eu acho que se junta muito a história de vida da Jack, né? Eu deixei para falar dela agora pelo seguinte: a introdução do livro é o espaço. Eu diria que o livro ele tem, ao invés de 7 ensaios, ele tem 8 ensaios, né? A introdução no original tem 90 páginas, então é realmente um texto que liga todos os outros ensaios e serve em si como um capítulo, né? E durante a introdução ela se posiciona no debate teórico sobre o capitalismo racial, né? E ela se coloca nessa linha que eu falei para vocês no começo, né? Da escravidão, da reconstrução, do Jim Crow, dos estudos sobre isso, né? Do sistema industrial prisional,
E agora, né, ela se coloca nesse momento de uma atualização dos estudos do capitalismo racial, principalmente pós-2008, e ela vai também traçando um pouco a história de vida particular. Como que ela começa a se interessar pelo tema, né? É quase, na introdução, um relato um pouco de juventude, né? Ela enquanto jovem pensadora na universidade, trabalhando em hotéis baratos na Flórida, relatando o desastre que foi a crise de 2008, com a perda de moradia de muitas pessoas, e ela acompanhava essas pessoas chegando para dormir nesses hotéisinhos baratos onde ela era caixa, né, onde ela trabalhava no caixa desses hotéis, e ali ela foi ainda sem ter muita noção ainda do que era todo aquele processo, foi entendendo na pele como uma jovem fazendo um relato do desastre que foi mesmo essa crise econômica em 2008, né. O capítulo 3, né, eu tentei formar aqui uma espécie de um bloco entre a introdução, o capítulo 3 e o capítulo 7, né, o capítulo 3, que é uma frase, o título é uma frase, né, usada que não é dela, né, que eles carregam armas em vez de lancheiras, né, biopoder e delinquência juvenil. É uma frase de um criminologista da época, da década de 90, que cria o mito ajuda a criar o mito do superpredador juvenil, que nada mais é do que a criminalização do jovem, principalmente jovem negro nos Estados Unidos. E ela faz um debate a partir do Agamben, do Foucault e do Expósito, para entender o que é a diminuição da maioridade penal, o que é a inclusão do jovem no status jurídico do adulto para que pudesse excluí-lo no formato da prisão, né? E aí ela estuda uma lei que é a lei que chama Juvenile Life Without Parole, que é a pena de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional para menores de idade, né, que é uma aberração jurídica que existe lá nos Estados Unidos até hoje. E por que eu deixei esse capítulo para falar agora, no momento que eu falo dela, né? Porque esse capítulo se liga muito à história de vida dela. O irmão dela foi preso aos 17 anos por essa lei, né? Por essa prisão perpétua juvenil sem direito à liberdade condicional, e está preso. Então a vida dela, né? Ela faz uma escolha de exposição no livro que ela mesma fala, né? Poderia ser eu poderia fazer todo esse estudo através meramente com uma exposição acadêmica do processo, mas a minha vida está tomada pelos corredores tortuosos da justiça americana desde que eu sou adolescente, né? Então ela acompanha, né? Ela visita o irmão, ela acompanha as audiências que o irmão teve, ela, enquanto adolescente, serviu de testemunha de caráter na frente dos juízes que condenaram o irmão dela por toda a vida. Então a vida dela é uma mistura entre o que ela viveu realmente e os estudos que ela segue fazendo até hoje, né? E o capítulo 7, que é o imaginário abolicionista penal, lembrando que ela é poeta também, né? Então esse capítulo 7 é uma conversa, né? Ela mesma fala assim: eu proponho aqui uma conversa entre vivos e mortos, uma conversa poética de pessoas que já estiveram presas ou que ainda estão presas, né? E a partir da ideia de imaginário, né, ela recorre ao sonho e à poesia para tentar criar um mundo novo, né? Pensando que aquela frase, né, do Mark Fisher, que é difícil imaginar um mundo sem o capitalismo, ou algo assim, né? Acho que o mundo acaba antes do capitalismo acabar. Ela fala também, é difícil imaginar um mundo onde não existam prisões, né? Então a gente está tão fechado nessa bolha concreta da ideia da prisão que cerca quem já foi envolvido com esse processo, que ela propõe uma ideia de uma fuga onírica da poesia e do imaginário, para que a partir de uma liberdade de se pensar o que quiser a partir do sonho e da poesia, consiga chegar a uma nova realidade, a construção de uma nova realidade,
com um mundo sem prisões, né? Então, aqui, esses 3 itens, né, esses 3 capítulos, a introdução, o 3 e o 7, falam um pouco sobre esse processo. Tá? E o capítulo 6, que é contra a inocência, raça, gênero e política de segurança, ela questiona, né, a inserção nos movimentos mesmo antirracistas, a forma como as pessoas costumam, né, vamos dizer assim, uma influência do liberalismo dentro dos próprios movimentos, que acaba considerando que apenas os sujeitos inocentes têm o direito de reivindicar a luta contra a violência estatal, né? Então, quando ela clama contra a inocência, ela fala assim, não, a gente tem que usar todos os casos, né, para reivindicar uma luta contra a violência estatal. Isso porque ela expõe bastante nesse capítulo essa relação histórica, né, de culpa, criminalidade e negritude. Então não tem como separar na história americana raça e criminalidade, como a sociedade americana fundiu essas duas coisas. Então, quando ela advoga contra a inocência, ela está dizendo que muitas das pessoas que são presas porque são negras, né? Então, essa é um pouco a ideia do capítulo. Eu vou parar por aqui, porque estou doido para ouvir a Juliana, e sei que ela tem horário, a live é curta, e depois a gente fica aí mais um pouco, se tiver alguma conversa, algum debate. Valeu, obrigado, Frei. Eu que agradeço muito. Vamos passar a palavra para a Juliana, mas deixa eu só repercutir uma coisa. Tem muita repercussão aqui nos comentários. Eu fiquei pensando que essa live podia virar uma série de 72 lives para a gente falar sobre não só o livro, mas as janelas e as portas que esse livro abre para nós. Cada coisa que você apresentava aí, desesperadamente tentando fazer um resumo de algo que não dá para resumir, né? De tão denso e intenso que é. Mas eu fiquei pensando o quanto esse tipo de abordagem do tema é importante para nos tirar dessa caixinha aí que você falou, né? Nós estamos tão fechados assim, mas como assim mundo sem cárcere, né? Como é que nós vamos viver sem prisão, né? Uai, a pergunta devia ser o contrário, né? A prisão é que é absurda, né? E às vezes a gente se vê debatendo as condições dentro da cadeia, como se fosse possível a gente encontrar uma forma de aprisionamento bom, adequado, que preserve algo da dignidade humana, né? Isso é de cara, na raiz, inviável, né? O cárcere não funciona, não é digno, diríamos nós, no ambiente ético e religioso, não é digno e não ressocializa coisa nenhuma. E é uma arma, parece isso estar inegociável na obra, e certamente a Juliana vai nos mostrar o quanto isso é verdadeiro também no Brasil, uma arma seletiva, né? Então, só alguns vão para lá, porque são esses que foram escolhidos num processo histórico, e, enfim. Mas, como eu disse, seriam 72 lives, pelo menos, para começar o debate, né? Mas eu queria repercutir só um comentário, que é da nossa irmã Petra, que é coordenadora nacional, atualmente, da pastoral carcerária, né? Ela, te ouvindo, Bruno, disse assim que, pelo visto, o Brasil aprendeu muito dos Estados Unidos e está nesse caminho. O meu medo é que a Juliana diga assim, não está não, e já chegou, já aprendeu e já está dando aula. Não sei, vamos ver o que a Juliana vai dizer. Deixa eu apresentar a Juliana. A Juliana Borges, ela é autora do livro Encarceramento em Massa. Eu estava falando com ela antes da live, e o livro foi lançado já, né, na Argentina, foi traduzido e foi lançado em espanhol. Então, se você não conhece, conheça. Encarceramento em Massa. Ela é consultora do Núcleo de Enfrentamento, Monitoramento e Memória de Combate à Violência da OAB de São Paulo e conselheira da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. Muito, muito obrigado pela sua presença aqui, Juliana, seja bem-vinda.
e o espaço é seu e nós estamos curiosos, ansiosos para ouvir. Muito obrigada, eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês, o convite a esse espaço da Pastoral Carcerária, que é um espaço que a gente aprende muito, né, com a pastoral, e que eu tenho imenso respeito e admiração pelo trabalho que é realizado pela Pastoral Carcerária, não só no Brasil, né, mas em muitos lugares, e o quanto isso é fundamental, né, porque em geral a gente trata as pessoas que estão no cárcere como se elas não existissem, né? Um problema que ninguém quer lidar, né? Então, ter pessoas que estão sempre comprometidas para dizer, não, é preciso botar o dedo na ferida, né? É preciso olhar para essas pessoas, né? É muito importante. Então, muito obrigado, Frei, por esse espaço aqui para conversar com vocês. E agradecer também ao Bruno pelo convite para, enfim, apresentar o livro da Jack Wang, que é um livro que eu fiquei, assim, muito feliz de poder escrever sobre esse livro, porque era um livro que, assim, eu sempre... quando eu encontrei esse livro, né, nas minhas levantamentos bibliográficos, né, essas coisas que a gente faz, buscas bibliográficas, e eu fiz a primeira leitura desse livro, eu literalmente pirei, assim, né, falei, gente, tem muita coisa importante que a Jack Wang apresenta para a gente e que tem muitos links que a gente pode fazer com a realidade brasileira, né? Então, e por isso é tão importante essa obra, né? Porque eu acho que ela vem num momento muito importante para que a gente potencialize, né? Para que a gente fortaleça. Eu faço um parênteses, que eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de ver a metade cheia do copo, né? Então, eu acho que eu vejo cada vez mais pessoas, ainda está longe de ser o que a gente quer, né, Frei? Mas mais pessoas falando sobre abolicionismo penal, mais pessoas questionando e estabelecendo essa relação entre cárcere, raça, gênero e capitalismo, né? Do quanto isso é importante. Então, acho que essa coleção, né, que o Bruno nos apresenta, que essa equipe está nos apresentando, é maravilhosa para fortalecer as nossas formulações e, portanto, para fortalecer a luta política que a gente tem que fazer, né, em relação a isso. E abro concordando com os comentários que eu vi que foi compartilhado aqui, que toda prisão é uma prisão política. Para mim, isso sim, frase para a gente estar sempre em cartaz, né, colocar sempre em cartaz, porque ela causa ela causa desconforto nas pessoas, né? E, portanto, ela traz o debate, né? Então, eu me lembro, assim, pessoalmente falando, quando eu falei dessa frase para minha mãe, e ela falou assim, não, mas como assim, né? Porque para ela existia uma separação de quem eram os presos políticos e de quem eram os outros presos, né? Então, eu acho que é sempre uma frase importante de ser reafirmada e provocadora para a gente fazer o debate. E aqui, para trazer um pouco um diálogo com o livro da Jack Wang, eu destaquei 5 pontos, assim, que passam por esses capítulos, né, pelos capítulos do livro, mas eu destaquei 5 que eu acho que são muito importantes e que estabelecem diálogo com a situação brasileira. E, infelizmente, eu acho que o Brasil de fato, já está, né, ali na disputa, né, nós estamos em 3º lugar no ranking em números absolutos, né, de população prisional, né, ao lado de Estados Unidos e China. Se a gente for pensar em números proporcionais, né, a gente cai ali para a 26ª posição, mas que eu acho que também não é confortável, né, a gente tem uma média, em relação à média mundial, né, de presos a cada 100 mil habitantes, né, a gente tem uma média que ultrapassa 330 presos, acho que chega a 337 pessoas em situação prisional para cada 100 mil habitantes, enquanto a média mundial é de 100 e poucos presos para cada 100 mil. Então, a gente também, né, não é uma posição confortável estar em 26º lugar, mesmo que não seja em números absolutos. E acho que o primeiro aspecto que eu queria evidenciar aqui, para fazer esse debate com a obra da Jack Wang, que eu acho que é fundamental, que ela vai apresentar as reflexões dela, trazendo como um centro, né, como um fundamento das suas formulações, a questão da racialização das pessoas negras, né? Eu acho que não dá para a gente pensar o sistema de justiça criminal, né, que eu considero uma ferramenta das mais efetivas para a manutenção de privilégios
e de desigualdades, né, nos nossos países, quando falando Brasil e Estados Unidos, né, e eu acho que isso é importante porque a gente não consegue fundamentar, a gente não consegue pensar uma estruturação do capitalismo sem pensar no que foi esse processo de racialização e hierarquização racial, né, que foi fundamental para garantir essa reorganização econômica e sistêmica que a gente pode dizer que é do período das invasões, né, no período colonial, né, para essa colonização ser bem sucedida do ponto de vista de quem invadia, né, e mal sucedida para os povos originários e para os povos africanos, mas que para que esse sistema conseguisse se sustentar, era preciso construir um discurso que desse base a aquele modelo econômico, aquele sistema de exploração e concentração de riquezas que se estabelecia, né? Então, esse processo ele começa pelo epistemicídio, né? Então, é preciso desprover de saber esses povos, desprover de saber indígenas e negros. Então, esses são povos primitivos, selvagens, né? Que não produzem conhecimento e que, portanto, e esse processo de racialização, acho que é sempre importante a gente marcar que ele racializa pessoas, povos de etnias, né, africanas e indígenas, e também racializa o branco, né? Ele cria o branco, né? Esse branco europeu, que é esse ser que ele sim é dotado de conhecimento, né? Ele sim é dotado de sabedoria, que, portanto, ele pode deter o poder, né? Ele teria o direito, né, de detenção desse poder, enquanto os outros povos deveriam ser explorados e escravizados, né? Eu acho que é sempre importante trazer essa perspectiva, porque essa racialização não é só nossa, né? É preciso lembrar as pessoas não negras, as pessoas que são lidas como brancas, né? Se a gente for pensar no Brasil, né? Quando pessoas que são lidas como brancas saem do Brasil, elas sentem um pouco drama, né? Porque elas deixam de ser brancas e passam a ser latinas. É importante falar que essa branquitude, né? Esse branco também é uma formação política, né? Para servir a um objetivo. Pode falar, Freire, que você... Não, assim, eu me lembrei de um amigo meu, amicíssimo meu, que no Brasil, ele está morando na Europa agora, está na Itália, e ele diz que ele vive exatamente esse drama. No Brasil, ele não é negro, ele é mulato, ele é moreno, ele é não sei o quê. E lá em Roma, ele não é branco. Então... Exato, né? Então precisa sair do Brasil para entender como que se deu essa negociação, né? Fazer parte da branquitude é uma negociação política, né? Eu tive uma experiência parecida com essa também, Frei, um pouco antes de começar, né, a pandemia, assim, no Brasil, né, da gente fechar as coisas e tudo mais. Participei de um evento que tinha como convidado um professor de filosofia, que ele escreveu sobre o fascismo, né, que é norte-americano, ele é judeu, né, e nós conversando, né, com uma outra convidada que é norte-americana também, mais negra, né, nós falamos que ele era branco, né, e ele pulou da cadeira, ele falou assim, eu não sou branco, vocês estão malucas, né, eu sou judeu, né, não existe isso. E aí, como era interessante, porque aqui no Brasil todo mundo olhava para ele e falava, esse é um cara branco, principalmente falando inglês, né, esse é um cara branco, né, e ele falou assim, não, parem com isso, né? Não tem essa. Nos Estados Unidos é muito, né? Mais essa tensão, né? Essa tensão racial é muito mais explícita, né? Então é bem isso mesmo, né? Apresentar que isso racializa pessoas negras e indígenas e racializa pessoas brancas também, né? Então acho que esse é um ponto importante. Por que eu chamo atenção para isso? Porque para a gente pensar que esse capitalismo carcerário ele é imprescindível, para compreendê-lo, é imprescindível pensar nessa formulação que é de capitalismo racial também, que é tão provocativa, né, formulada pelo Cedric Robinson e que é adotada pela Angela Davis, pela Jack Wang. Inclusive faço aqui um apelo, aproveitando aqui, colocar o Bruno numa saia justíssima, traduzam o Black Marxismo Negro do Cedric Robinson nessa coleção, vai ser maravilhoso. E eu acho que ela traz essa provocação não por acaso, né? Então, toda a formulação dela é perpassada por isso, né? A racialização é fundamental para sustentar um modelo político-econômico
global, né, com a escravização, né, e para estruturar o que a gente entende por capitalismo, né. Então não dá para pensar capitalismo sem pensar racismo, sem pensar sexismo, né. E aí, a partir disso, né, e é um processo que, se por um lado ele se manifestou nesse modelo escravocrata, hoje, né, ele se manifesta, a gente consegue observá-lo, essa é a defesa que eu faço, né, eu acho que a gente melhor consegue observá-lo a partir das políticas de segurança pública e de como o sistema de justiça criminal é organizado nos nossos países, né, um sistema de justiça criminal que tem sua maioria, né, de operadores do direito que são brancos, oriundos das classes altas, das elites dos nossos países, né, e que em sua maioria são muito desconectados da realidade dos públicos-alvo dessa política, né? Então, mesmo quando a gente vai conversar para construir um processo de empatia, né, para iniciar o debate, é um tanto difícil porque essas pessoas não têm a compreensão de como são as dinâmicas de vida dessas pessoas que são impactadas por essa justiça criminal, né, por esse conjunto de leis aí, por essa política criminal, que eu concordo muito com o professor, que é o Alberto Binder, que é um professor de Direito Penal da Universidade de Buenos Aires, né, e ele vai falar que a política criminal, ela é fundamental, ela é constituída e é fundamental para o exercício da violência pelo Estado, né, então não dá para pensar a política criminal sem pensar em violência e sem pensá-la como um braço importante do Estado para o exercício do poder, né, e esse exercício do poder se estabelece pela violência. Então, isso é importante para a gente ter muito explícito para nós, né, que essa política criminal é fruto de uma vontade política. A gente não criminaliza ações porque elas naturalmente deverão ser criminalizadas, né? Elas são selecionadas, né? É selecionado politicamente num processo. E eu sempre lembro as pessoas nos debates assim, gente, a gente aprova leis, né, na Câmara dos Deputados, né, por representantes eleitos, né? Não são juízes que estão formulando leis, né? Então, são pessoas que são eleitas pelo voto direto da população, né, pelo voto popular. Então, a criminalização, a definição do que é crime, né, se dá no espaço de uma arena de disputa política, né? Então, não tem crime natural, né? Todo crime é resultado e fruto de um processo político, né? E aí eu entro no outro ponto, que é sobre esse debate que ela faz, que eu acho incrível, sobre a delinquência juvenil, né, porque no Brasil, e esse é um discurso que infelizmente está em voga de novo, né, a gente viveu um processo em que a contradição do processo, né, que a gente viveu um processo em que a gente teve um avanço muito grande na formulação e na compreensão das juventudes no Brasil, mas junto a esse processo a gente teve também um aumento exponencial do encarceramento, né, e eu acho que a gente tem que lidar com essa contradição aqui no nosso país, né, no momento de políticas progressistas, de pleno emprego, né, o Brasil saindo do mapa da fome, é justamente nesse período que a gente tem um aumento exponencial do encarceramento no Brasil, né. Mas pensar também que eu acho que essa discussão, né, é importante, que ela faz da delinquência juvenil, que eu gosto muito, até porque eu participei muito desse processo no Brasil, né, quando a gente tinha as conferências de juventude, né, eu participei de tudo quando era conferência que tinha, e pude acompanhar esse processo do que foi uma construção de uma identidade política da juventude negra, inclusive para trazer essa discussão de volta do genocídio, né, que fez com que o Estado tivesse que pensar a juventude para além durante muito tempo, o Estado pensava que era preciso fazer políticas para lidar com o problema juvenil, né, a juventude é um problema, né, e a gente precisa pensar políticas para essa juventude. E a partir dessa mobilização feita por jovens, e eu acho que ela é capitaneada por jovens negros, que constroem essa identidade política de juventude negra, que fazem com que a bandeira pelo fim do genocídio da juventude negra seja mais votada na conferência de juventude que foi realizada, né, e foi a partir disso que o Estado brasileiro teve que pensar uma política para a juventude, né, e eu acho que isso é muito importante porque é nesse momento que a gente passa a pensar. O jovem ainda é visto como delinquente, né, ainda é visto como problema, mas naquele momento a gente começava a disputar uma perspectiva de que o jovem era preciso olhar o jovem como um sujeito de direitos, né, então também como uma pessoa que
por mais que também fossem os que mais cometiam crimes, né, ou atos problemáticos, né, se a gente querendo sair um pouco dessa linguagem, dessa gramática do crime, né, mas por mais que eles fossem os que mais cometessem atos problemáticos, eles também eram os que mais eram vítimas dessa violência, né. Então, a gente vive num país que a gente tem 60 mil homicídios por ano, 75% desses são de jovens, né, na sua maioria jovens homens, né, jovens homens negros, né, desses 75%, mais de 90% são jovens homens negros que são vítimas de homicídio. A política também de encarceramento, ela é direcionada a jovens homens negros, né, então a gente tem cerca de 55% da população prisional é composta por jovens homens, né, quando essa população, quando o contingente de jovens, considerando homens e mulheres na sociedade brasileira, é de 21%, né? Então a gente está falando de uma política que ainda pensa o jovem como um problema, né? Que é preciso controlar esses jovens, né? E não pensa esses jovens como... E essa é uma discussão que a gente fazia muito na época, né? Pensar os jovens como uma oportunidade, né? Para o país, porque são jovens que estão em idade para ir para a universidade, né, e em idade em que estão borbulhando, né, as ideias, a criatividade, a força de trabalho, né, e a gente está aprisionando e matando esses jovens, né, então acho que esse é um ponto que eu acho que é importante de conexão com essa provocação, né, que a Jack Wong traz para a gente, para lidar sobre isso, né? Eu vou correr, porque senão não dá tempo da gente conversar aqui, né? Um outro ponto que eu acho super interessante é essa questão do policiamento algorítmico, né? Que ela traz. E porque eu acho que a gente correu o risco aí, né? Há pouco tempo tinham entidades querendo apresentar propostas de policiamento algorítmico para o Brasil, né? Ainda bem que a gente conseguiu dialogar isso, houve uma revisão dessa posição, porque há muitos estudos apontando, né, que, na verdade, o uso dessas tecnologias são para aprimorar controle e repressão, né? E a gente tem visto isso avançando, né? Essa discussão mesmo entre campos progressistas no Brasil, né? Precisa usar as tecnologias para aprimorar a segurança pública, né? E para a gente conversar aqui, eu fui ler um artigo que é muito interessante, que chama Vigilância Negra, o dispositivo do reconhecimento facial e a disciplinariedade dos corpos, né? E eles apresentavam que 90% de 151 pessoas ali que haviam sido detidas com base, né, em reconhecimento facial eram negras, né? Então a gente está falando que o uso dessa tecnologia, na verdade, ela serve para, na verdade, reafirmar, fortalecer, né, o controle e a repressão de grupos, de determinados grupos na sociedade brasileira, que vão ser pobres e negros, né? Então, quando a gente fala o Bruno trouxe essa questão de mapear locais, né, estabelecer quais os locais que tentar prever, né? Eu falei, gente, a gente está vivendo no Minority Report, né? Aquele filme, você tenta prever o crime, né? Ignorando as problemáticas em torno disso no Brasil, né? Que tem uma polícia que mais mata, e é importante também dizer que é uma polícia que mais morre, né? E quem mais morre também são homens negros nessa polícia, nessa corporação. E ignorar que pessoas negras são a maioria pobre do Brasil, portanto, elas vão ser a maioria, né, dos atingidos nesses territórios que vão ser mapeados, né? E que vão ser considerados de risco, né? Então, a gente vai, na verdade, aprofundar essas desigualdades baseadas em hierarquias raciais, né? Então, a gente sempre fala que tem sempre essa discussão, né, de que nós somos um país da impunidade, que nós não, na verdade, nós não somos nada punitivos, né, porque a gente esclarece muito pouco os homicídios. E esses dias eu conversando com um colega, ele falou, acho que a gente tem que começar a pensar por que será que esses homicídios são pouco esclarecidos, porque, na verdade, quem mais morre são pessoas negras, né, então, por que será que eles são pouco esclarecidos no Brasil, né? Então, esse investimento também num discurso de guerra às drogas que seria para nos proteger, mas que, na verdade, está substituindo políticas de direitos, né, políticas de bem-estar, né? Então, usa-se esse discurso de que é preciso garantir o nosso bem-estar, então, por isso, nós vamos investir
mais em polícia, mais em repressão, né? Quando a gente sabe que o bem-estar é garantido com moradia, saúde, educação, lazer, né? São outros dos princípios para a garantia do bem-estar, né? Então, eu sempre gosto sempre de repetir uma frase que é muito falada no movimento negro, né? Que sempre fala muito, Silvio Almeida fala muito, que é: o racismo é um crime perfeito no Brasil, né? Porque ele vai se estruturando de modo a que a gente tenha mais jovens negros sendo assassinados, mais jovens negros sendo encarcerados, mas quando a gente também vai olhar essas corporações repressivas, né, como a polícia, os que mais morrem também são homens negros, né? Então até o debate do genocídio fica por muito tempo difícil de ser feito, né? Porque falam como que é genocídio se há policiais negros também, né? A gente fala assim, essa é a tal da sutileza do racismo que a Beatriz Nascimento falava, né? Racismo à brasileira, né? E só para terminar mesmo, para a gente poder fazer o debate, vou levantar só mais outros 2 pontos, que esse sobre a inocência que o Bruno falou, assim, para mim é incrível, porque isso me remeteu ao texto da Michelle Alexander também, né, no Nova Segregação, que a Michelle Alexander fala que, inclusive, quando o movimento de direitos civis foi pensar qual seria a referência, né, que a gente fala da Rosa Parks, né, e ela fala assim, a Rosa Parks ela não teve uma atitude individual, né, existia organização política para ela desobedecer a ordem de se sentar só no fundo do ônibus, né, a Michelle Alexander relembra que antes eles tinham pensado numa outra jovem negra para fazer isso. Só que eles foram ver o histórico dela, ela tinha, parece que, tido relacionamentos fora do casamento, não sei se tinha engravidado, uma coisa assim, então ela não seria bem vista, era preciso uma mulher, né, de família, né, que fosse bem vista para ser a bandeira e a referência do movimento. E como isso acaba se replicando quando a gente vai pensar o cárcere, né? Então eu me irrito muito, gente, quando eu vejo gente que está com muita boa intenção, assim, às vezes aqui no Brasil, de falar do tema do cárcere, mas aí só se mobiliza para falar dos casos em que você... Quando a gente vai tentar mobilizar, né, artistas, esse pessoal, você precisa quase que dar o histórico inteiro da pessoa, né, para eles se mobilizarem para defender aquela figura. Precisa ser inocente, precisa ser um injustiçado, né, se esquecendo que quem está preso, eu também sou abolicionista penal, né, mas para quem defende a prisão, quem está preso está privado de liberdade. A pena é privação de liberdade. Não é privação de dignidade, não é privação de direitos. Inclusive, os 30% que estão presos, sem ainda ter passado por julgamentos, presos provisórios, eles teriam direito a voto, inclusive, né? Você só perde esse direito a voto depois que você é considerado, depois que você está cumprindo pena, que você é considerado culpado, enfim. Então, é difícil esse debate que ser feito. E eu acho, assim, no mínimo fantástico, quando ela fala que a gente precisa ser contra a inocência. A gente precisa compreender que nós temos que defender dignidade para todas as pessoas, né? E não só para algumas pessoas, né? A pena não é de tortura, a pena não é para comer comida estragada, a pena não é para passar por epidemia de tuberculose, né? Que é o que acontece nos presídios hoje, né? E finalizando real, para falar dessa questão do abolicionismo penal, porque eu acho fundamental. Eu vi que comentaram aí sobre justiça restaurativa, que eu acho que é uma perspectiva que também a gente investe muito pouco, né, no nosso país, né, e eu acho que a gente precisaria pensar mais em ampliação desses mecanismos, né, com essa perspectiva de um mundo sem prisões, um mundo sem cárceres, né. Então eu acho que uma coisa importante que eu queria falar para fechar é que o abolicionismo penal, a gente defende o fim das prisões, não significa que a gente não defenda responsabilização, né? O abolicionismo penal prevê que as pessoas têm que ser responsabilizadas por condutas problemáticas em relação a outras pessoas. Mas a gente não quer que isso seja feito na esfera penal, né? A gente não quer que isso seja feito com a ideia que é preciso infligir dor ao outro, né? Que é preciso violar os direitos do outro, né? Mas que isso pode ser realizado com diálogo, isso pode ser realizado com processos restaurativos, né, de reconciliação. Então, tirar da esfera penal, né? Vamos usar mais a esfera administrativa, civil, né? Vamos pensar outros modelos de sociedade baseados em solidariedade, em cooperação, né? Então, acho que
é belíssimo, assim, esse caminho que a Jack Wang faz no livro, né? Eu acho que ela faz um caminho com a gente, né? Quando ela termina no abolicionismo penal, falando assim, ó, eu problematizei um monte de coisa, mas eu também estou trazendo perspectivas e saídas políticas para isso. Então, gente, era isso que eu queria trazer para a gente discutir aqui. Não sei se era isso que se eu cumpri o que me foi pedido pelo Bruno, mas eu estou muito assim, estou muito entusiasmada com o lançamento desse livro aqui no Brasil, gente. Eu acho que vai proporcionar muitos debates importantes para a gente. Obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos e muito. Responda, por favor, Bruno, a pergunta dela. Quem sou eu, né, Frei, para falar o que a Juliana deveria ter feito ou não, né? Eu fiz uma sugestão, de fato, no começo, que foi a mesma sugestão que eu fiz para o Frei, né, da gente tocar aqui a pauta, e falando, toca o seu, faz o que você quiser aí, que vai dar... Mas, Bruno, eu acho ótimo você ter passado isso para mim, porque se deixar, eu viajo, entendeu? Então, eu te agradeço. Não, acho que foi uma forma de me organizar também, né, e acho que ajudou nisso, assim. Diga, Frei. Uma das coisas que nós temos na pastoral, na igreja, na religião, no cristianismo em geral, ou nos cristianismos em geral, é a questão da conversão. E você falava da justiça restaurativa, eu acho que para a gente mudar o eixo, o paradigma mesmo, dessa caixinha, e buscar outras formas de resolver os problemas na sociedade que não o punitivismo, precisamos passar por um processo que na religião nós chamamos de conversão. E na origem, para quem gosta de línguas aí, a palavra usada no ambiente bíblico, a palavra grega, portanto, usada no ambiente bíblico, tem a ver com mudança de ideia. Com mudança de ideia. Com mudar a nossa forma de ver o mundo e de pensar o mundo. Então, a justiça restaurativa, o perdão, a paz, a restauração, é uma mudança de eixo mesmo. Mas isso só pode acontecer se a gente passa pelo processo. Então, eu queria aproveitar a oportunidade de convidar você que está nos ouvindo, que não conhece ainda essa conversa aí de justiça restaurativa, investigue, procure saber e procure passar pela experiência. Busque círculos que façam essa experiência, porque isso é capaz de transformar não só a sua forma de ver o mundo, mas a partir dessa transformação mudar muita coisa nas próximas gerações. Que a gente possa... que essa semente aqui plantada possa nascer e frutificar. Mas espera aí que está acabando o nosso tempo, mas tem uma pergunta para o Bruno que eu não queria deixar no vácuo. Aqui, da Josilene Ribeiro. Ela diz que a pergunta é para o Bruno. Em algum momento a autora aborda a noção interseccionalidade para pensar, discutir a convergência entre raça, classe, gênero, por exemplo? Eu acho que o tempo todo. Daria para dizer, né, Juliana, depois se você também quiser complementar, que a base dela é essa. Ela começa a escrever sendo mulher, racializada, nos Estados Unidos, passando, né, como eu disse lá sobre o capítulo 3, estando completamente envolvida, né, nos corredores jurídicos, né, dos Estados Unidos, de forma imbricada mesmo, né, com o irmão dela. Mas se eu fosse falar de um ensaio específico, é um que chama, inclusive, né, que a Juliana estava falando, Contra a Inocência, Raça, Gênero e Políticas de Segurança. Ali ela fala de forma bem específica como há uma criminalização a priori da população negra, da mulher, né? A mulher tem que ser uma mulher proba, né, correta, de boa família, para poder fazer qualquer tipo de reivindicação na sociedade americana, né? E isso exclui, isso não é que apenas exclui os demais, isso legitima a violência do Estado sobre todos os outros, né? A violência do cárcere, a violência da justiça criminal, da polícia. Então, eu diria que o ensaio número 6 é o que fica mais preciso sobre isso.
Mais uma vez, aqui o comentário do Lucas nos faz pensar, a nós da Pastoral Carcerária, da Igreja e dos tantos cristianismos que existem, que a pessoa de Jesus, o evento histórico, Jesus lá de Nazaré, aquele cara descrito nos textos, ele não nos deixa nenhuma margem de distorcer as coisas, porque as opções que ele faz são as opções que nós devemos fazer, já que somos seguidores, discípulos dele, as opções que ele faz são as opções que nós temos que fazer. E as opções que ele faz não são punitivas, não são a priori de criminalizar ou de julgar ou de condenar ninguém, são sempre opostas a isso. Ele sempre está com os que não são inocentes. Ele sempre está com eles, o tempo todo. E ele restaura, e ele transforma, e ele liberta, e ele perdoa, e ele promove paz, e ele morre por causa disso. Ele não morre inocente, não podemos nos esquecer disso, ele morre vítima da força do Estado, preso e torturado. Né? Então, também a pessoa de Jesus, nos cristianismos, nos ajuda muito a pensar sobre isso. Então, eu queria também provocar todos que estão nos acompanhando e que virão depois nesse vídeo gravado, né, nas redes, e que acaba saindo depois do nosso controle e alcançando espaços nunca antes imaginados. Procure pensar mais sobre essas questões. Precisamos pensar, dialogar, promover debates, discussões. Compre esses 2 livros aí, é um bom começo. Esses 2 livros aí de cara para você adquirir. Um nesse pré-lançamento do Capitalismo Carcerário e o Encarceramento em Massa da Juliana. Pronto, já são 2 leituras para começar muita conversa que ainda não foi começada nos grupos, nas famílias, nos ambientes de convivência e debate público. E se você pertence a alguma religião cristã ou espírita, os espíritas estão muito presentes no cárcere, mas se você pertence a alguma religião, procure saber se a sua religião está dentro do mundo do cárcere, visitando, promovendo. Se você é católico, procure aí na sua diocese a pastoral carcerária. Se você é evangélico, procure na sua igreja. Precisamos muito repensar tudo isso, de dentro e não de fora. Então, pense, debata, reflita, reze para quem é de oração, e vamos lutando para o mundo ser melhor, ser diferente, ser quase o oposto do que ele é hoje, no que diz respeito aos cárceres. Muitíssimo obrigado, Bruno, mais uma vez, por ter iniciado essa história toda aqui. Você já percebeu que não vai dar para ficar só nisso aqui. Não sei como é que a gente vai fazer, mas não dá para ficar só nisso aqui. Obrigado por ter me apresentado a Juliana e trazido. Eu já tinha ouvido falar em algumas coisas, visto a participação dela em algumas coisas, mas tive a imensa alegria e o prazer de ouvi-la e me entusiasmar e querer mais. Sei que a gente tem que terminar, que ela tem um compromisso inadiável com um DJ famosíssimo e nós não queremos atrapalhá-la. Então, queremos agradecer muito, muito, muito a todos pela presença, pela acompanhar essa live. Divulguem, viralizem e façam chegar mais longe. Por favor, palavras finais, Juliana e Bruno. Eu só quero agradecer mesmo, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que muito em breve a gente possa se encontrar fisicamente, né? Para trocar e pensar muitas coisas juntos, e saibam que eu estou sempre à disposição para conversar e para trocar e para a gente poder fortalecer as nossas lutas tão importantes. Então, um beijão, se cuidem, né, nesse final de ano, para a gente poder estar juntos em 2022. Obrigado, Frei, pastoral. Acho que esse espaço, como o senhor falou, acho que vai dar pano para manga ainda, né, para a gente voltar e conversar outras vezes. E um agradecimento especial, Juliana, no começo da fala aqui nossa, eu saí correndo, né, querendo falar, pensando na sua fala, em deixar tempo. Queria ter um agradecimento especial a você mesmo, quando eu fiz, né, o pessoal que está chegando aqui agora, você vai escrever o prefácio do livro, né, então a chegada do livro no Brasil,
vai ter, né, essa apresentação feita pela Juliana, que de forma muito generosa, assim, topou escrever e topou divulgar e tá falando com todo mundo, nítida a empolgação dela sobre o livro, e isso ajudou a gente aqui também, né, Juliana? Eu te falei um dia como que a gente seguiu, assim, mais empolgado mesmo, né, de ver, porque a Jack não tem nenhum texto ainda trazido para o Brasil, e você já estava com ele em mente, e isso foi muito bom, assim, para a gente, né? E agradecer todo mundo que está envolvido e dizer que o financiamento termina agora em uma semana, mas acho que as discussões continuam até a chegada do livro físico mesmo para todo mundo, e a gente vai continuar divulgando isso nas redes da Igracniga, né, que é a nossa editora, o nosso selo editorial. A gente sempre vai colocar lá em que pé que está a edição do livro, ou possíveis falas também com a Juliana, comigo, com outras pessoas que a gente também trazer para o processo. Então, é isso, só tenho a agradecer a vocês dois aí, e a Pastoral, muito obrigado mesmo. Valeu, minha gente, fiquem com Deus, cuidem-se e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Tchau, gente. Tchau, tchau. Abraço.